Gazprom reduz capacidade do gasoduto Nord Stream 2 para 20%. A Rússia está a utilizar o gás como arma económica, avança a Alemanha. A Organização Mundial da Saúde apela à redução de parceiros sexuais para controlar monkeypox. Manifestantes iraquianos passam a noite em frente ao Parlamento contra a escolha de um primeiro-ministro pró-Irão. Ameaça da Coreia do Norte em caso de conflito com os Estados Unidos e Coreia do Sul. Kim Jong-un diz-se pronto a utilizar a força nuclear. A Rússia está a utilizar o gás como arma económica e política. Foi esta a declaração da Alemanha sobre o atual conflito energético. A acusação surge depois da empresa russa Gazprom ter reduzido a capacidade do gasoduto Nord Stream para 20% na quarta-feira. O gigante energético russo justifica-se com uma operação de manutenção numa turbina, mas para Berlim esta redução não tem base técnica e trata-se de um jogo de poder. A porta-voz do governo alemão explica que a turbina foi reparada, agradecendo o acordo com os parceiros canadianos sobre a entrega e que, do ponto de vista da Alemanha, não há nada que impeça o transporte da turbina para a Rússia. Diz ainda tratar-se de um jogo de poder e que não se vão deixar impressionar por isso. O Kremlin explica que as sanções impostas contra a Rússia precipitaram esta redução no fornecimento de gás, mas para muitos especialistas, a atual crise energética tem uma explicação mais profunda. Se existe uma decisão estratégica por parte da Gazprom e das autoridades russas de reduzir os fornecimentos de gás sem intenção de aproximação da Europa para aumentar esses fornecimentos e quanto à utilização deste comércio como arma, diria que sim, esse elemento existe, porque não estamos a discutir a situação quanto às consequências na vida normal, mas sim no contexto do conflito em grande escala entre países, entre o Ocidente e a Rússia, que ninguém está a esconder. Para evitar um risco de escassez no próximo inverno, na terça-feira, os 27 membros da União Europeia chegaram a acordo para reduzir a procura de gás natural em 15% até março de 2023. A Turquia abriu esta quarta-feira em Istambul o Centro de Coordenação para monitorizar os corredores seguros no Mar Negro que visam a exportação dos cerca de 25 milhões de toneladas de cereais que estão presos nos portos ucranianos. A abertura ocorre depois da assinatura dos acordos assinados entre a ONU e os governos da Ucrânia e da Rússia na sexta-feira. O dever deste centro é permitir o transporte marítimo seguro de cereais e produtos alimentares similares exportados dos portos ucranianos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhny. Os 3 portos ucranianos retomaram as operações esta quarta-feira. Por seu lado, o Kremlin afirmou que vai fazer uma avaliação dos acordos assinados na semana passada, mas pede esforços construtivos à comunidade internacional. Estamos empenhados nas nossas obrigações e empenhados na implementação efetiva dos acordos de Istambul. No entanto, os esforços construtivos de outros países são de grande importância, incluindo a assistência honesta das Nações Unidas e a abordagem conscienciosa da comunidade internacional, principalmente dos países ocidentais. Após o encontro com o homólogo espanhol em Varsóvia, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki garantiu que a Polónia vai ajudar na exportação dos cereais ucranianos. Estamos prontos a ajudar nas exportações de cereais ucranianos, uma vez que a falta das exportações pode levar a um enorme déficit de acesso a cereais como o trigo no norte de África e no Médio Oriente. Entretanto, o exército de Kiev destruiu parcialmente uma ponte estratégica na região sul de Kherson, ocupada pela Rússia. O exército de Moscou continua a tentar blindar os territórios ocupados no sul da Ucrânia, enquanto prossegue com os ataques na direção de Bakhmut, um bastião ucraniano. A Organização Mundial da Saúde apelou à redução de parceiros sexuais entre homens para diminuir o risco de exposição à monkeypox. Numa conferência em Genebra, o diretor-geral da organização pediu responsabilidade pessoal.
Este é um surto que pode ser interrompido se países, comunidades e indivíduos se informarem, levarem os riscos a sério e tomarem as medidas necessárias para interromper a transmissão e proteger grupos vulneráveis. Foram detectados desde maio e fora do continente africano 18 mil casos de monkeypox. Mais de 70% das infecções foram registadas na Europa. 5 pessoas morreram no total com a doença, todas em África. 98% dos casos de monkeypox em todo o mundo estão relacionados com o contacto sexual entre homens. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualquer pessoa pode ser infectada através de abraços, beijos ou, por exemplo, em toalhas ou roupas de cama contaminadas. Os principais sintomas passam por febre, dores musculares, erupção cutânea e inchaço dos gânglios. A vacina da varíola pode ser usada contra a monkeypox nos Estados Unidos, no Canadá e em toda a União Europeia. O mercado está a fabricar 2 outras vacinas, mas ainda não há estudos sobre a eficácia do medicamento. Os manifestantes que invadiram o Parlamento iraquiano passaram a noite em frente ao edifício em protesto. São, na grande maioria, apoiantes do clérigo Muqtada al-Sadr, líder do movimento sardista que se retirou do cenário político e abriu caminho a uma outra escolha para primeiro-ministro, Mohamed al-Sudani, apoiado por partidos pró-Irão. A escolha não agradou a muitos. Durante 20 anos tivemos sempre os mesmos rostos no poder. Há 2 anos protestámos, houve 35 mil feridos e 800 mortes. E agora os rostos estão aqui novamente. Al-Sudani é rejeitado e qualquer um que esteja ao seu lado será rejeitado. Muqtada al-Sadr liderava o partido que conseguiu mais deputados nas últimas eleições em outubro do ano passado. Longe da maioria, tentou formar governo, mas as negociações fracassaram e al-Sadr desistiu. Os partidos xiitas, apoiados pelo Irão, decidiram nomear al-Sudani para chefe do governo, que só pode assumir o cargo depois dos partidos escolherem um presidente. Mesmo assim, depois da decisão vir a público, milhares de iraquianos invadiram o Parlamento. No interior do edifício não estava nenhum deputado. A polícia usou canhões de água para acabar com os tumultos. É o continuar de um impasse político num país rico em petróleo, numa altura em que o mundo vive uma crise energética. Novo aviso da parte da Coreia do Norte. Kim Jong-un disse que o país está pronto a utilizar a força nuclear no caso de um futuro confronto militar com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Segundo a agência de notícias norte-coreana, a declaração foi feita perante veteranos, à margem das comemorações do armistício da Guerra da Coreia. Kim Jong-un também criticou o novo presidente conservador da Coreia do Sul, que chegou ao poder em maio e prometeu assumir uma abordagem mais dura com o país vizinho. Em junho, os Estados Unidos e a Coreia do Sul falaram de uma resposta rápida, com mais sanções, e mesmo de uma revisão da postura militar dos Estados Unidos, se a Coreia do Norte levar a cabo um novo teste nuclear. O Papa Francisco faz escala no Quebec durante a viagem histórica pelo Canadá, na qual pede perdão por décadas de genocídio cultural contra indígenas do país. Durante mais de um século, a Igreja Católica abusou de milhares de crianças indígenas nas suas instituições. Durante o 4º dia de visita, o Papa assume encontros mais diplomáticos, marcou presença na residência secundária do Governador-Geral do Canadá e foi recebido por Justin Trudeau. Na segunda-feira de manhã estava sentado com os sobreviventes e senti a reação deles ao pedido de desculpas. Cada um vai interpretar à sua maneira, mas não há dúvida que teve um enorme impacto. É o nosso desejo renovar a relação entre a Igreja e os povos indígenas do Canadá. Uma relação marcada tanto por um amor que dá frutos extraordinários, como, tragicamente, por feridas profundas que estamos empenhados em compreender e em curar. Nesta peregrinação penitencial depois do Quebec, o Papa Francisco vai passar também por Iqaluit, uma cidade no extremo norte do Canadá.